Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. O tema de hoje vai ser um tema que eu estou colocando de forma mais emergencial devido ao fato da periodicidade em surgir tantas pessoas passando mal, perdendo o autocontrole, causados pela transição planetária. Eu comentei um pouco sobre esse fato no áudio que fala sobre campos energéticos coletivos e egrégoras. Quem não viu, dá uma olhadinha nele que eu explico como é que é a estrutura mais detalhada dessa questão de formar campo coletivo. E o que eu quero falar hoje é um fato que está ocorrendo de forma mundial, que está interferindo no campo coletivo geral do planeta. E isso está provocando muitos e muitos sintomas nas pessoas. Surtos de raiva, desequilíbrios emocionais de todas as formas que se possa imaginar, angústia, tristezas, desânimo, fraqueza, excesso de sono, falta de sono, N sintomas que as pessoas estão sentindo. Inclusive, uma característica que vai acontecer a partir agora deste mês, o índice de suicídios tende a aumentar muito. Vai ser uma coisa bem preocupante para a sociedade de uma forma geral. Com esta preocupação que eu resolvi fazer este áudio para colocar, não para explicar o campo coletivo, como já foi explicado no áudio, que vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, para quem não viu. Mas sim explanar um pouquinho mais sobre o que é essa transição planetária que nós estamos passando e o que fazer ou o que nós podemos fazer para não sofrer tanto dentro dessa transição planetária, porque essa turbulência, essas alterações energéticas está mexendo com todo mundo e todos estão sentindo, cada um da sua forma, uns de forma mais agressiva, uns de forma mais interiorizada, e vai N possibilidades de emoções e sentimentos causados por essas energias. A transição planetária, creio que muitos já pesquisaram, já viram sobre esse assunto. É um momento em que o planeta está passando um período de evolução. O período dito por vários profetas do passado, vem sendo falado há muito tempo sobre as profecias do próprio Chico Xavier. Existem escritas em documentários, em livros espíritas. A própria Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, já deixou algumas mensagens a respeito. Falou de períodos de turbulência causados por isso aí. Então eu vou falar de uma forma prática, sem filosofar demais na linha religiosa, pois esta não é a minha intenção. A minha intenção é despertar consciência, ajudar as pessoas a seguirem seus próprios caminhos, suas próprias rotas dentro daquilo que acredita. Vamos colocar um pouco sobre o que é essa transição planetária de uma forma mais simples, que acredito que vai ajudá-los. O planeta ele está saindo de uma posição astrológica e adentrando em uma outra completamente nova. Em algumas teorias ligadas à astrologia, à astronomia, o planeta ele passou por um grande período de sombra. E nós estamos entrando agora numa área no espaço em que recebe-se mais luz. Luz esta não é luz solar, é a luz do grande sol central, a luz divina, em muito maior intensidade. E isso está provocando uma sutilização de toda a matéria. Não é deixar a matéria mais fraca, mas é uma sutilização energética. As energias deixam de ser tão pesadas e começam a ficar mais leves. É como, por exemplo, nosso corpo físico, podemos chamar que é uma energia densa. O nosso espírito é uma energia muito mais leve. Tão mais leve que nós no físico, de forma geral, a não ser os clarividentes, não conseguem enxergar os corpos espirituais, pois ele está num patamar vibracional muito diferente do físico. Isso é uma sutilização da matéria. Na realidade, a matéria é o único átomo
porém em tons vibracionais e em quantidades de condensações diferentes. Vamos tentar entrar um pouco nesse lado. O ferro, um pedaço de ferro de 3 centímetros por 2 de largura, ele é muito mais pesado do que um pedaço de pedra com este mesmo tamanho, com essa mesma medida, e muito mais leve que um pedaço de chumbo com essa medida. O que muda nele? É a quantidade de átomos condensada, acumulada nessa matéria. É só uma maneira mais visível, material, que eu quero colocar essa explicação para a diferença de densidade. E é algo semelhante que acontece entre o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo físico tem mais densidade, mais acúmulo de átomos no mesmo espaço. O mundo espiritual tem menos densidade e, consequentemente, juntamente a tudo isso, tem também o tom vibracional. Por isso que tem as escalas vibracionais em que se consegue enxergar ou não enxergar. Claro que com as ferramentas adequadas, ou seja, uma clara evidência, você enxerga o mundo espiritual. Bom, o contexto não é bem esse, mas ajuda. O que está acontecendo com o planeta? Ele está sutilizando mais a matéria. Não está alterando estruturalmente a matéria em si, mas está sutilizando esse tom vibracional, essa energia da matéria de forma geral. E isso está mudando a nossa percepção de tempo, está aumentando drasticamente a sensibilidade de todas as pessoas. E com o aumento desta sensibilidade, aí vamos entrar naquela questão do médium, que eu já comentei nos áudios médium 1, 2 e 3, que o médium é aquela pessoa que tem maior sensibilidade e sente mais o todo. Aí nós entramos em 2 pontos muito importantes aí. Quem já não sentia nada, não tinha essa sensibilidade tão alterada como o médium tem atualmente, ele já está estranhando muito porque ele está começando a sentir mais. E isso já está dando uma certa alterações nele. E isso mexe com a consciência, mexe com as emoções. Algo que não fazia essa pessoa sofrer, hoje faz. Ela está começando a sentir mais o ambiente, está tendo um despertar coletivo de todas as pessoas. As pessoas menos sensíveis estão ficando mais sensíveis, quer queira ou não, porque isso é processo evolutivo, é uma ordem divina, tem que ser seguido. Se isso está acontecendo com quem já não tinha sensibilidade, agora imagina o que está acontecendo com quem já tem sensibilidade. Pessoas que tinham uma sensibilidade de médio porte, hoje está se tornando uma sensibilidade de alto porte. Além de perceber as coisas com maior intensidade, essas pessoas estão começando a enxergar mais a espiritualidade, ver vultos, ver entidades, ter visões, os sonhos estão mais conturbados e tudo isso está mexendo mais com a cabeça de todas as pessoas. Além de que as pessoas que já tinham um alto grau de mediunidade já estão ampliando mais ainda. Pessoas que nem se achavam médiums hoje já estão começando a sentir coisas que nem imaginavam que sentiria, como por exemplo, estou dentro de casa e de repente começo a sentir uma dor de cabeça terrível, não sei o que está acontecendo, manda mensagem para mim. Eu vou dar uma olhada que se tem alguma coisa errada, não tem nada. Ela simplesmente está sentindo a presença de alguma entidade espiritual ou de algum grupo coletivo de energia que está pairando próximo da residência dela e ela está passando mal. Entendeu a urgência da situação? E devido a essa sensibilidade, as pessoas que já não lidavam direito com as próprias emoções, isto está provocando um desequilíbrio geral no estado de consciência dessa pessoa. Ela sente tudo ao seu extremo e ela está perdendo o controle desses sentimentos. E isso está gerando um aumento do grau depressivo, uma tendência maior ao suicídio, uma agonia muito maior nas pessoas. Então é esta preocupação que eu estou tendo de fazer esse áudio hoje para explicar isso. São coisas que não é externamente
que estão te atacando, que estão te fazendo mal. É o próprio campo coletivo, é a própria alteração do planeta. E isso está muito, muito denso. Essas energias, elas estão fazendo como se fosse uma pressão no umbral. E esta pressão no umbral o está forçando a se aproximar mais do mundo físico. O mundo físico tem uma diferença vibracional com o mundo umbralino mais denso. Só que, devido a essa pressão atmosférica energética, está aproximando o umbral mais do físico. Ou seja, o mínimo de distúrbio ou conexão que você cria, você já está se ligando com seres do umbral com facilidade. E isso está facilitando os ataques obsessivos, como obsessores, vampiros, está potencializando inclusive até os efeitos de magia e está gerando um pequeno caos causado por essas emoções e por essas energias. E agora, o que fazer com tudo isso, com essa informação toda, Paula? Vou me esconder embaixo da cama? Não. O que temos que ter atenção é o seguinte: primeiramente temos que entender o que está acontecendo, que eu descrevi agora há pouco para vocês. Segundo, a nossa mente, a nossa força de vontade é que nos guia e que nos direciona aonde vamos nos ligar energeticamente. Por isso que eu falei para vocês darem uma olhada no vídeo Campos Energéticos Coletivos. A partir desse momento, existe a possibilidade de ter um ataque, uma magia, alguma coisa? Sim, existe em todo momento com todas as pessoas. Eu pego N casos desse aí para tratamento. Mas a questão é, nem sempre são ataques. São pessoas que já estão em tratamento, que já começam a dar esses sintomas. O que eu faço para elas se aliviarem? Eu simplesmente conto para elas. Olha, o que você está tendo é campo coletivo. Você não está tendo nenhum tipo de ataque. Não tem nada próximo de você. A partir do momento que ela toma consciência disso, ela afirma a mente dela: bom, isso não é meu, então eu não quero. É só isso? É, só isso. Observe as suas emoções, se autoanalise, olhe de fora a si mesmo. A partir do momento que você olha de fora a si mesmo, não entra no campo, você vai perceber que aquela emoção que você está sentindo não condiz à situação real que está ocorrendo. Você pode ter escolha e você tem escolha. Você pode escolher: eu não quero sentir isso, eu não quero sentir raiva. Uma coisa que está acontecendo muito, já aconteceu até comigo, principalmente quando eu estou fora de casa, que é um campo mais aberto, não tem a proteção do ambiente do meu lar. De uma hora para outra eu começo a sentir raiva, ficar nervoso, impaciente. Por que eu fiquei nervoso? Fiquei impaciente? Tive motivo? Ah, tive, a fila do banco estava grande. Ah tá, isso é motivo de querer deitar no chão e começar a fazer birra? Não, não é. Aí é que tem que olhar: bom, isso aí não é meu, esse é do campo coletivo, eu não posso aceitar esse sentimento, essa emoção, eu não quero essa emoção. É você lutar contra essas emoções. Amanheceu, deu 9 horas da manhã, você não quer sair da cama. Ah, tá gostoso aqui, tô muito triste, não tem nada legal, tá tudo desanimado, não quero, não sei o que. Não, é você que tem que decidir sair da cama, é você que tem que optar, porque ninguém vai pegar você na mão e te pegar no colo e andar com você por aí até você conseguir ter vontade de andar. Não existe isso. Todo acordar é penoso, todo levantar é penoso, mas tudo que tem relação à vida física tem o seu grauzinho de pena. Então nós temos que nos esforçar por nós mesmos em sair de sintonia do negativo. Como é que fazemos isso? Primeiro, com a opção de escolha. Eu não quero esta emoção. Ponto. Essa é a primeira questão. Segunda técnica que quero passar para vocês. Não se prenda a pensamentos repetitivos negativos. Você pensou em uma situação, um problema que é repetitivo, que está te atormentando a mente. Por exemplo, o meu cachorrinho morreu. Toda vez que você fica pensando no cachorrinho morreu, você fica triste, você entra nesse campo negativo, porque é a linha de sintonia. Porque o campo negativo está preenchendo tudo. Ele tá mais, o umbral está mais perto da gente. Então você sintoniza com ele, então você começa a ter N emoções, tudo se potencializa.
Começou a pensar na cachorrinha? Muda o seu pensamento. Ah, eu não consigo. Então começa a repetir frases positivas, por exemplo, paz, amor, gratidão, perdão, alegria, felicidade. Repete várias vezes essas palavras. Preencha o espaço mental seu com palavras positivas. Não fique pensando na morte da cachorrinha e pensando, lamuriando, ah, que triste, que saudade da cachorrinha. Ah, não sei o que. Não. Preencha sua mente com coisas positivas, saia de sintonia. Esse é o primeiro item, para você não vibrar no campo coletivo negativo. Tenha consciência que existe esse campo e tenha a opção de sair dele. É esta dica que quero dar para todos. Outro item que podemos fazer e devemos fazer, conexão com Deus, sempre, a vida inteira. Isso é o item principal em tudo que eu falo, que eu faço e que eu sugiro para todos, tá? Conexão com Deus. Não é importante qual o meio que você quer. É rezar um terço, é fazer um mantra, no caso é fazer yoga, é fazer meditação, não importa. Mas desde que você se sinta conectado com aquele método que você está fazendo. É acender uma vela, é ajoelhar e orar, é ir para a igreja, é ir para o centro, é ir para o terreiro, não importa. Desde que você se sinta conectado com Deus, crie um hábito diário de conexão com Deus e mantenha ele, não perca. Pois o campo, a partir de hoje, tende a piorar cada vez mais. Uma informação que eu tenho que o índice de suicídios a partir desse mês vai triplicar, porque o campo está denso, está alterando e as pessoas estão sofrendo. Aqueles que não tiverem preparação, que não lutarem por si mesmos, vão sofrer. Então, por favor, pessoal, se cuidem. Bom, conexão com Deus, bloquear pensamentos negativos. Uma dica é usar palavras ou frases positivas. Por exemplo, uma frase positiva que eu gosto, que eu acho muito legal, que eu já usei durante um bom tempo é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Começou a pensar uma coisa negativa, isso não vai dar certo. Não, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repete em cima, bloqueia esse pensamento e coloca um pensamento positivo em cima. Isso vai ajudar muito a levar o padrão vibracional seu. E repete as palavras. Por que repetir as palavras? A palavra tem poder, ela tem energia. Então, se está vindo uma energia negativa em você, está falando palavras de tom vibracional maior, você está elevando o seu padrão vibracional. Isso ajuda. A oração, porque a oração, você falando a oração é muito melhor do que você mentalizar a oração. Você faz uma oração do Pai Nosso falando, é muito mais forte do que você ficar pensando a oração do Pai Nosso. Porque a palavra vibra, gera energia em grande quantidade, tá? E outro item, como conselho final para todos, vou continuar dando mais pitacos nos próximos áudios a respeito disso, mas dentro dos outros assuntos. O último item é: saiam de conexões coletivas de pensamento. Como assim? Eu sou o PT, então toda vez que surge assunto PT, PMDB, PSDB, eu já vou entrar, levanto a minha asa e vou para cima com minha espora para poder brigar. Saiam disso, gente. Deixe tudo fluir. As nossas ações não vai mudar o caráter dos políticos. Então não vamos ficar brigando com os outros por causa de opiniões. Cada um tem a sua. Se o fulano gosta do PT, se o outro fulano ama o Bolsonaro e quer casar com ele, deixe eles. Cada um dorme com quem quiser. Cada um se casa com quem quiser. Entendeu? Não perca tempo em ficar discutindo opiniões. Não entre nesse padrão vibracional. Observe alguém que você já conversou e que essa conversa ferveu um pouquinho. Analise a energia, o que você sentiu. Analise como a pessoa se comportou quando começou a falar sobre esse determinado assunto. Observe como essa pessoa nos exaltou mais do que o normal.
Deixou de ser uma conversa saudável se por acaso houvesse mais um ponto, ia virar uma discussão até uma briga ali. Veja como é que a sensibilidade das pessoas estão tão alteradas, está tão à flor da pele. Então saia desse tipo de coisa. Observe as informações, analise as informações. Sim, não é para você sair do mundo e enfiar dentro de uma caverna e esquecer de tudo, não. Observe as coisas, pegue a informação, saiba, crie a sua opinião. Ah, vou tomar vacina, não vou tomar vacina, vacina é boa, vacina é ruim. Não tem problema. Faça a sua escolha. Quer defender um ideal? Quer compartilhar uma ideia? Sim, tudo bem. Você tem direito de fazer isso aí, mas não ponha a sua emoção a ponto de você se exaltar dentro dela. Ah, tem um post aí, eu vou compartilhar na minha rede social. Você quer compartilhar? Compartilha, não tem problema. Mas compartilha e solta. Você tem direito de expressar a sua opinião e como os outros também têm o direito de expressar as opiniões deles. Então, quando alguém posta numa rede social, por exemplo, acabei entrando nesse assunto, uma opinião contrária à sua, olha, analisa e passa batido. Não entra na briga, não entre no patamar. Cuidado, porque todo grupo, toda egrégora de ponto de vista está criando um campo de força muito poderoso ligado à raiva, à discórdia, à intriga, à violência. E se você fica batendo num ponto de vista de forma emocional mais intensa, isso faz mal para você, entra dentro de você e quando você vê está passando mal. As pessoas, elas se preocupam com o dia a dia, sem perceber, ela entra num patamar vibracional, e esse patamar vibracional vem e dá uma cacetada. Nós temos que manter a nossa mente em equilíbrio, em paz, então não entrem em atrito. Não entre em grupos de opiniões. Defender um grupo, tudo bem, não tenha erro. Eu não estou aqui para falar de política. Você tem todo o direito de colocar a sua opinião, defender o Bolsonaro, defender o Lula, defender o PSDB, seja qual for, não tem problema nenhum. Porque nós temos que realmente analisar política para fazer boas escolhas, certo? Nós temos que fiscalizar as ações dos nossos políticos, certo? Mas nós não podemos atualmente, pela situação, entrar emocionalmente nessas questões. Se uma pessoa tem uma opinião diferente da sua, não tente obrigá-lo a ter opinião diferente da sua. Dê a sua opinião e encerre o assunto. Se a pessoa começou a alterar, desvie, se afaste, não entre. Porque esse tipo de atrito está gerando muita turbulência. A tendência futura é de ocorrer muitas brigas, violências, porque a sensibilidade das pessoas está indo na flor da pele e estão explodindo. Casos terríveis de violência, linchamento, essas coisas tendem a aumentar. Esses períodos que estamos vivendo hoje é tenso e o campo energético está pesado devido à aproximação do umbral. Então, meus queridos, atentem-se, procurem paz, amor, equilíbrio. Ser manso de coração, como diz a Bíblia, não é ser bobo. Eu não estou entrando nesse âmbito. Ser manso de coração é você ficar longe dos atritos. Você pode ter sua opinião, você pode defender sua opinião, você pode dar a sua opinião, mas nunca pule para dentro da arena. Saiam da arena, pois quem estiver dentro da arena vai se machucar. Numa briga, tanto o vencedor quanto o perdedor saem machucados. Ninguém ganha, tá bom, gente? É esse o ponto principal que eu queria passar para vocês, esse alerta, este cuidado. Eu estou fazendo esse áudio com esse tema porque vejo que está urgente a situação. As coisas estão ficando muito turbulentas. Busquem botar atenção em coisas positivas, busquem conexão com Deus, busquem aprender mais sobre si mesmos e, acima de tudo, busquem o bem. Analisem-se, vejam-se,
porque essa transição planetária é para evoluir. Você está preparado para evoluir? Se você não está preparado, se prepare. E se você está preparado, parabéns. Se prepare mais, que você vai aproveitar mais ainda dessa transição tão importante. A cada ano, o planeta não vai ser o mesmo do ano anterior. Teremos mudanças drásticas, gigantescas. Muita coisa diferente, muita coisa vai mudar. Daqui a 50 anos, as pessoas vão achar que passaram-se milhares de anos de diferença com o período anterior, pois nós estamos evoluindo, graças a Deus. Muito obrigado a atenção a todos. Peço que deem like no vídeo para poder divulgar o canal para mais pessoas. Se esse vídeo foi útil para você, façam isso para que outras pessoas também tenham essas informações e consigam entender mais a própria realidade e galgar o caminho de conhecer a si mesmo e evoluir. Deem like, divulguem, assinem o canal. Vou passar vários outros vídeos com autodefesa, defesa de ambientes, defesa do lar, limpeza de ambientes, muitas dicas legais aí para vocês. Então assine o canal para não perder os próximos. Paz, amor, muita luz a todos.